versículos sobre os quais nós nos vamos debruçar serão na primeira carta de João, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Então estes três versículos, primeira de João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Convidava que abrissem, que acendessem as vossas Bíblias. A fim de que seja mais fácil também acompanharem, tomarem notas, sublinharem e interiorizarem a palavra do Senhor. Então, 1 de João, lá no finalzinho, lá bem perto do final do Novo Testamento. 1 de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Mas antes mesmo de nós lermos, de meditarmos, de expormos a palavra do Senhor, vamos ter o privilégio de ir mais uma vez a Ele em oração, pedindo a sua presença aqui no nosso meio. Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio que tu nos dás de termos a tua palavra nas nossas mãos, na nossa língua materna, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, lembrando também aqueles nossos irmãos indígenas lá na África que nós vimos no final da pregação da semana passada, a alegria que eles tinham de ter este privilégio, de que um dia a tua palavra chegou até eles na sua língua materna. E nós temos essa riqueza nas nossas mãos, Senhor. Nós temos essa riqueza de tantas formas possíveis, já em formato digital, nos nossos telemóveis, tablets, em formato físico, Senhor. Nós temos a tua palavra. Agora ajuda-nos, Senhor Deus, que nós possamos lê-la e sermos praticantes desta palavra, Senhor. Que ela frutifique nos nossos corações, que ela frutifique nas nossas vidas, Senhor. E nesta manhã, ó Deus, que nós estamos a querer prestar este culto, ó Deus, que tu possas vir até nós, tocar os nossos corações e não deixares que nós saiamos daqui os mesmos que entramos, Pai de amor. Que a tua palavra possa nos comover, nos possa mostrar, nos possa repreender, nos possa animar, Senhor. Que nos possa sarar, curar, Senhor. Que nós possamos ser edificados por ela. Ó Pai, que este culto que nós te estamos a prestar aqui de manhã seja verdadeiramente isso, um culto a Ti. Que Tu é que sejas aquele, o principal, visado, alegrado nesta manhã e não nós aos nossos egos, Senhor. Mas que sim, que seja um culto que suba diante de Ti como um cheiro suave na Tua presença. E que Tu, misericordiosamente, graciosamente, passeies com o Teu Santo Espírito aqui no nosso meio. Que a Tua presença seja palpável, sentida, Senhor, vivida, e nós tenhamos a certeza de que Tu estás connosco. Senhor, faz-te vivo e eficaz através da Tua palavra. É isto que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, amados, 1 de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então até aqui a palavra do Senhor. Então vamos lá, versículo de número 15, o que é que diz? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Espera aí. Não ameis o mundo? Como assim não ameis o mundo? Em João 3,16, que é o versículo mais popular da Bíblia, penso eu, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. E nós somos ensinados, à luz da Bíblia, a nós buscarmos ter um caráter parecido com o caráter de Deus. A nós, pela nossa conduta, a sermos semelhantes a Deus. Então como é que na mesma Bíblia diz que Deus ama o mundo, mas diz que nós não podemos amar o mundo? Há alguma coisa aqui que não está a bater certo, parece uma contradição. Então, por um lado diz, Deus ama o mundo, por outro lado diz, não amos o mundo. Então, mas espera aí, mas eu não devo ser como Deus e não devo amar o mundo? Novamente, é aí que eu gosto de enfatizar e chamar sempre a atenção.
Um texto fora do contexto vira pretexto. E novamente para heresias. Ou melhor, normalmente para heresias. Quando nós estamos a falar, inclusive da leitura e da análise das Escrituras, nós muitas vezes precisamos de recorrer e analisar as palavras no seu contexto original e na sua língua original. A palavra que nós temos aqui, que nós traduzimos por mundo, e é a mesma palavra que está em João 3,16, é a palavra grega cosmos. Eu creio que esta palavra, de certa forma, nós estamos minimamente habituados a ouvir no nosso contexto cultural, na nossa língua portuguesa. E qual é que, por norma, é a associação desta palavra cosmos? Universo. Por exemplo, quando estamos a ver, ou até existe uma série, já tanto uma versão antiga como uma versão mais atual, sobre, acima de tudo, a questão da física e da astronomia, não astrologia, isto é misticismo, astronomia, ou seja, conhecimento dos astros, e o nome da série é Cosmos. Porque, por norma, nós na nossa língua contemporânea utilizamos esta palavra literalmente transliterada, e quando digo transliterada quer dizer que nós pegamos em como ela era pronunciada e escrita mais ou menos na língua original e nem sequer traduzimos. Utilizamos exatamente a mesma palavra pronunciada da mesma forma. Como, por exemplo, quando nós dizemos Big Mac. Isto é como se fosse uma transliteração do inglês para o português. Eu estou a dizer exatamente a mesma palavra como ela é conhecida na sua língua original. A palavra cosmos, por norma, é utilizada para falar em astros, o universo, o espaço lá fora, o espaço sideral, como nós costumamos falar. Então, quando muitas vezes estamos a falar em cosmos, estamos a falar no universo. Isso é a utilização regular atualmente desta palavra. Mas é interessante que a palavra cosmos, que aparece em João 3,16 e aparece em 1 de João 2,15, tem cerca de 8 definições normais, ou melhor, 8 definições possíveis, melhor dizendo. E é nesse sentido que nós temos que perceber de que a mesma palavra em contextos diferentes tem significados completamente diferentes. Este é um fenómeno que, mesmo que nós na nossa língua conhecemos por homónimos, palavras homónimas, não é? Em que nós pronunciamos da mesma forma, escrevemos da mesma forma, mas mediante o seu contexto têm significados totalmente diferentes. Aqui alguns exemplos muito simples. Nós temos, por exemplo, o exemplo de amo, e eu posso dizer eu sou amo do meu Senhor, e vocês sabem o que é que eu estou a dizer, eu sou como servo do meu Senhor, e posso dizer eu amo o meu Senhor. São coisas totalmente diferentes. Eu dizer eu sou amo do meu Senhor, ou eu amo o meu Senhor, são coisas totalmente diferentes. Outro exemplo muito simples. Eu canto na igreja ou eu canto no canto. Então, a mesma palavra, canto, pode significar o ato de nós cantarmos ou pode significar um ângulo que existe numa esquina, não é? De uma sala. Um canto. E é a mesma palavra, escreve-se da mesma forma, mas tem significados totalmente diferentes. E, por último, a expressão são. Eu posso dizer eu estou são, ou seja, eu estou saudável, ou aqueles são os meus irmãos. Mesma palavra, escreve-se da mesma forma, significados de forma diferentes. Então, neste caso, igualmente, isso sempre aconteceu, nós sempre na linguística, desde que o mundo é mundo e de que nós falamos, nós utilizamos muitas vezes isso. Nós usamos a mesma palavra, mas que mediante o contexto tem significados diferentes. Vamos então, neste caso, eu acho que seria enriquecedor se nós pensássemos nestas oito definições diferentes para a expressão cosmos. E neste caso vamos ter o auxílio de também projetarmos essas definições para eu não só estar aqui a ler e parece que estou aqui a fazer uma reza e vocês a estarem aí a aturar-me. Mas bem, primeira definição possível para a palavra cosmos. Uma organização ou constituição apta e harmoniosa, ordem ou governo. Então, mediante um contexto, esta expressão
esta palavra no grego podia significar até uma ordem, um governo. Por exemplo, o cosmos português no sentido o governo português, por exemplo. Segunda definição possível. O ornamento, decoração, adorno, isto é, o arranjo das estrelas ou as hostes celestiais como ornamento dos céus. E em parte nós até temos aqui um sítio na Bíblia onde esta palavra é utilizada com este significado, em 1 de Pedro 3.3. Mas então, novamente, esta ideia do cosmos, não é? A ideia do cosmos, do ornamento das estrelas no céu, digamos assim, ou dos astros no céu. Número 3, é a definição mais popular atualmente. Mundo ou universo. Novamente, esta ideia está-nos a falar em tudo aquilo que foi criado. O cosmos que Deus criou, o universo que Deus criou. Depois, número 4, o círculo da Terra, ou seja, o planeta Terra. Podemos estar-nos a referir exatamente, especificamente ao planeta Terra, utilizando esta palavra também. Então já vimos, só vamos em 4 definições, já temos significados bem diferentes, eu diria. 5. Os habitantes da Terra, homens e a família humana. Então, neste caso, uma das possíveis traduções é toda a humanidade. Não propriamente o planeta, mas as pessoas que vivem no planeta. Definição número 6. A multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e, por isso, hostil à causa de Deus. Também pode só significar, mediante o contexto, significar só todos os descrentes, por exemplo. E já terminando, afazeres mundanos, conjunto das coisas terrenas. E isto tem 2 subdefinições, ou neste caso, uma subdefinição que é a totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, que apesar de vazios, frágeis e passageiros, provocam desejos, desencaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. Ora, isto já nos começa a soar um bocadinho parecido com o que nós estamos a falar aqui nesta passagem. Eu diria, isto já nos começa a soar exatamente àquilo que nós estamos a falar nesta passagem. E, por último, a 8ª definição comum é qualquer conjunto ou coleção geral de particulares, ou seja, de pessoas de qualquer tipo. Por exemplo, os gentios em contraste com os judeus, gentios são todos os não-judeus, os gentios em contraste com os judeus, podemos falar, este cosmos é diferente deste cosmos, neste sentido, dentro do seu contexto. E por último, que é utilizada muitas vezes nas Escrituras, dos crentes unicamente. E temos aqui várias passagens em que utiliza esta expressão cosmos para falar daqueles que são ou serão crentes no Senhor Jesus. Por exemplo, no dicionário Strong's, de onde eu fui buscar estas definições, eles optaram exato por colocar João 3,16 e João 3,17 neste sentido, com esta definição, por causa do contexto, porque Deus amou o cosmos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, quem é que é este cosmos? É todo aquele que nele crê e que não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Então, continuando. Então, vamos voltar, dar um passo atrás, voltar a olhar para o texto. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós estamos aqui a falar de mundo, de cosmos, não estamos a falar do planeta Terra, não estamos a falar do universo, não estamos a falar dos crentes, mas estamos a falar dos prazeres, dos desejos, dos bens materiais terrenos e esta forma de pensar que é contra Deus. Então é como que este sistema de pensamento, este sistema de vida que é contra Deus. Então não está a falar de descrentes e a dizer para nós não amarmos os descrentes. Não está a falar, repito, do universo que Deus criou, da criação de Deus, mas está a falar, novamente, que era a definição 7, dos afazeres mundanos, dos conjunto das coisas terrenas, da totalidade dos bens terrestres, dos dotes, ou seja, talentos, riquezas, vantagens, prazeres, que apesar de vazios e frágeis e passageiros, provocam desejos,
desencaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. Então, nós não devemos amar as banalidades, as futilidades, as coisas desta vida, que vêm e que vão. As coisas que, como nós muitas vezes falamos e devemos lembrar, coisas que só ficam cá. Acontecem cá, a gente faz cá, e quando a gente morre fica tudo cá. E parecendo que não, nós por norma, ou nós por nascença já, porque nascemos naturalmente pecadores, todos nós, o nosso foco acima de tudo e o nosso motivo de viver por norma é cá. As coisas de aqui. E aquilo que fica aqui. E a gente vê que nós muitas vezes nos desgastamos, gastamos ou anos ou toda a nossa vida a correr atrás destas coisas que são passageiras, que tal como uma espécie de um interruptor, ora se tem, ora não se tem, e colocamos acima de tudo, este é o problema, colocamos o nosso coração e aquilo que é o motivo do nosso maior afeto nessas coisas. O nosso maior desejo são essas coisas. O nosso real Deus são essas coisas. E cada um de nós, naturalmente, vai ter a tendência a ter problemas com, particularmente, coisas desse género. Por exemplo, nós conseguimos que uma pessoa ame o cosmos no sentido de ser um viciado em trabalho, que ele vive para o trabalho e que o trabalho é como se fosse a definição da vida dele. E, ao mesmo tempo, podemos ter uma pessoa que ama o cosmos no sentido de que é um ganda preguiçoso. E que o amor dele é o conforto e é o tentar não fazer nenhum e passar a vida sem fazer nenhum. Então nós temos estas formas diferentes de como o pecado nos assedia, como o pecado busca tomar conta das nossas vidas. Como eu estava a dizer, aparentemente isto é algo banal ou algo chato de perder tempo de ler estas 8 definições, de estudar estas coisinhas, mas acreditem que não é de todo, porque no estudo das Escrituras é muito importante que nós saibamos o que estamos a ler. É muito diferente, não é? Nós lermos porque Deus amou as constelações do universo de tal maneira, ou lemos porque Deus amou os crentes de tal maneira. É muito diferente nós lermos não amem os habitantes da terra, ou lermos não amem os bens, os pensamentos terrenos. Então, como nós estávamos aqui a falar, em João 3,16 nós estamos a falar, não é, que Deus amou todo aquele que nele crê, entregou o seu único Filho. E em 1 de João estamos a falar, não é, dos bens e destas coisas que nos assediam e nos levam para longe de Deus. Uns são amados por Deus de uma maneira incrível, os outros nós somos ensinados a não amar de forma alguma. E somos advertidos de que quem os ama não tem o amor de Deus neles. Então, quando João nos adverte aqui, é exatamente nisso que nós temos de meditar. Deus nos adverte que nós não amemos estas paixões, que não nos entreguemos a estas paixões, que não nos entreguemos meramente a estas coisas, nem ao que elas nos prometem oferecer, ou nos dizem que nos vão oferecer. Pois quem coloca o seu motivo de amor maior nestas coisas, na realidade está a provar de que não ama o Pai. E, acima de tudo, que o amor do Pai não está nele. Ou seja, que realmente ainda não conhece Deus. E isto é muito fácil, não é? Das pessoas olharem e verem alguém que é abastado financeiramente e dizer, olha, lá está um que ama o dinheiro mais do que tudo e mais do que todos. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu conheço muitas pessoas que são ricas, digamos que financeiramente, e são humildes na sua conduta, e pessoas que são pobres financeiramente falando e são avarentas na sua conduta. Não há muito dia, sábado eu estava a falar com alguém que me exemplificava ou que me citava de que conhecia várias pessoas, neste caso era no próprio contexto brasileiro, pessoas que tinham um estilo de vida bem pobre, mas bem pobre, e tinham um telemóvel melhor do que a maioria dos presentes. Que o telemóvel que ele sacava do bolso, se for preciso, é mais caro do que o carro da maioria de nós. Porquê? Porque são coisas, lá está, nas quais as pessoas
colocam o seu coração e vivem em função daquilo. E nós neste mundo somos muito tentados e assediados o dia todo a viver em função de todas as outras coisas, para lá de vivermos em função de Deus. No versículo de número 16, diz o seguinte, não é? Porque tudo o que há no mundo, e ele começa a exemplificar o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, ou como dizia, e dizem versões antigas de João Ferreira de Almeida também, a soberba da vida, não é? Não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, se havia alguma dúvida sobre o que é que João estava a falar, ele começa a esmiuçar, começa a exemplificar aquilo que há no mundo, aquilo que são as paixões mundanas, aquilo que o mundo nos quer como que oferecer, assediar. E ele como que resume um bocadinho, e ou melhor, prestem atenção que isto não é uma lista exaustiva, ou seja, que não é estas 3 coisinhas que definem tudo o que há no mundo. Não, ele está a dar 3 exemplos. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. Isto são 3 exemplos de áreas em que nós somos muito atacados. Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. Quando estamos a falar então do desejo da carne, é bom que neste caso primeiro leiamos aquilo que está em Romanos 13:14. Então em Romanos 13:14 é uma outra passagem nas Escrituras que nos fala desta expressão dos desejos da carne. E dizem assim em contraste, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Quando estamos a falar de desejos da carne, estamos a falar então de todos os desejos pecaminosos que se manifestam pela nossa carne. Todos os desejos impuros que nós sim somos propensos a ter. Seja sobre dinheiro, poder, fama, egoísmo, sexualidade, comida, mentira e por aí vai. Novamente, um alerta, quando nós estamos a falar de carne, não estamos a falar de corpo humano, de que tudo o que é material é pecaminoso. Isto é um pensamento pagão, é um pensamento gnóstico, de que tudo o que é material é mau. Não, Deus criou-nos. Apesar do ser humano ter pecado e caído, e de nós, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, nós agora já nascemos, tal como eles se tornaram pecadores, não quer dizer que, por exemplo, quando nós, nas Escrituras, somos alertados de que depois, no final das contas, depois do juízo, nós, todos os crentes no Senhor Jesus, vamos receber um corpo glorificado, um corpo sem pecado, um corpo que não tem qualquer tipo de inclinação para o mal, um bocadinho à semelhança daquilo que era o corpo do Senhor Jesus Cristo depois de ele ressuscitar. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo já nasceu sem pecado. Esse era um motivo pelo qual, inclusive, ele nasceu virginalmente, que ele não trazia o pecado de Maria, não trazia o pecado de José. Então, ele e nós, igualmente, seremos, corpo e alma, tudo será perfeito, sem qualquer inclinação. No entanto, quando nós estamos a falar de carne, estamos a falar exatamente esta nossa predisposição, esta nossa tendência, esta inclinação natural para pecar. É esta luta que nós sentimos interiormente, toda a nossa vida, crentes e descrentes, a puxar-nos para que nós pequemos, para que nós nos entreguemos a coisas que são contra Deus. Então, como eu estava a dizer, quando estamos a falar então em desejos da carne, de certa forma que isto novamente fala de quase todo o tipo de pecados que nós possamos ter. Todo o tipo de desejos, não é? Pecaminosos que possam surgir no nosso coração e nos puxar para longe de Deus. Depois, em segundo lugar, desejo dos olhos. Então, quando estamos a falar de desejo dos olhos, vamos agora aqui voltar e vamos ler aqui 2 passagens diferentes das Escrituras. Primeiro, Deuteronômio 20:17, que é uma passagem relativamente conhecida, é o 10º dos mandamentos, que é o mandamento de... Alguém se lembra de cor? Sem olhar, por favor. Não cobiçar. Não cobiçar. Exatamente, não cobiçarás.
Então em Êxodo, desculpem, Deuteronômio, sim, neste caso desculpem, eu pensei Êxodo 20 e mandei a malta do computador me ler Deuteronômio 20, a culpa não é deles. Eu queria era Êxodo 20, 17 e mandei-lhes, escrevi-lhes para eles apresentarem Deuteronômio 20, 17. Em Êxodo 20, 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E a gente pode achar, isso cobiçar, isso era para os outros, isso cobiçar, isso não nos afeta em nada. Não afeta em nada? Quase que a indústria do marketing atualmente é toda montada em fazer com que nós cobicemos as coisas que nós não temos e que os outros aparecem lá nos reclames têm. E por isso é que não têm reclames e que metem por norma pessoas bonitas, pessoas que aparentam ter um estilo de vida cobiçável para nos tentarem vender coisas. Seja telemóveis, carros, roupa, sei lá, o supermercado onde nós vamos às compras. Eles tentam que nós cobicemos as coisas dos próximos, nem que seja mesmo de uma personagem fictícia. Por exemplo, uma coisa muito simples. Uma profissão que existe atualmente, que é praticamente montada nesta base, que é a profissão dos chamados influencers. O trabalho da pessoa é influenciar os outros a comprar algo, com base naquilo que ela usa. E ela mostra como é bom, como faz bem, como ela fica bonita com aquilo, como é tão prático de usar, como é tão seguro de conduzir, para tentar que as outras pessoas, uau, aquilo faz bem para ela, uau, ela é bonita com aquilo, uau, ele fica mesmo bem a conduzir aquele carro, eu quero aquele carro. Então é uma coisa que é tão banal que nós estamos literalmente tipo peixe que nem água, não sabe que está molhado. Um peixe não sabe que está molhado até que a gente o tira dentro d'água e ele apercebe-se que há uma outra realidade totalmente diferente, a não ser estar todo encharcadinho. E nós, dentro da nossa cultura, estamos tão encharcados nesta ideia da cobiça. Outra parte, redes sociais. Não é tão cada vez mais assim montado na cobiça? Da gente tirar aquela foto ao sorridente com a família toda, se eu preciso estavam a discutir, parecia chamar todos os nomes do jardim zoológico um ao outro, há 5 minutos atrás, e depois toda a gente, família perfeita. É na base da cobiça, que é para esfregar na cara dos outros. E nós tem sido terrível. Vez após vez, recentemente, que eu tenho visto virem-me dizer, infelizmente, que em várias situações, famílias destas, de família perfeita, olha, sabes quem é que se vai divorciar? Fulano e fulana. Que tinham lá as fotografias, tudo perfeito, sorridente, jantar no restaurante não sei quê, férias no sítio não sei quê, carro não sei das quê, tudo perfeito. E depois a gente acaba por perceber que era tudo oco, que era tudo um teatro de sombras e que não era algo verdadeiro. E cada vez mais a gente vê desde as criancinhas. Antigamente eu lembrava-me que isso acontecia mais na altura da adolescência. Que na altura da adolescência, não, eu tenho que comprar umas sapatilhas da All Stars, porque os meus amigos todos têm sapatilhas da All Stars, eu também tenho que ter umas sapatilhas da All Stars, senão eu vou ser colocado de parte. Agora é criança no infantário. Papai, eu quero que tu compre as sapatilhas da All Stars, porque o meu amigo tem sapatilhas. E a gente, não, isto é brincadeira, não é brincadeira. Já começam as crianças, tipo a criança tem 5 anos, eu tenho um tablet grande, tu não tens tablet grande, eu vou brincar com o meu tablet. E começam já a incitar uns aos outros a cobiçarem as coisas uns dos outros. Isto, lá está, já começa cada vez mais cedo. Então nós já crescemos dentro desta mentalidade de que, se o outro tem, eu também tenho. Ou tenho melhor. Eu vou ter melhor. Um outro tem um iPhone, eu vou ter um Samsung acabado de sair. Daqueles que é tipo uma televisão destas que a gente saca assim do bolso. Vou ligar à minha mãe. Estou assim, mãe. Então, é mesmo, muitas vezes, é nesta cultura só de esfregar na cara dos outros. Muitas vezes é isto, de ser melhor do que os outros com base naquilo que eu tenho. Ou com base naquilo que eu sou. E isto, novamente, quando estamos aqui a falar acima de tudo... Desculpem, neste caso vamos à segunda passagem, Mateus
Mateus 5:28, outra passagem que diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, ou seja, para a esposa de outra pessoa, já cometeu adultério no seu coração. Então o Senhor Jesus, desde lá atrás, primeiro fomos a Deuteronômio, agora voltamos para o Novo Testamento, esta ênfase do olhar e do desejar aquilo que não nos pertence é algo que nos é intrínseco, ou seja, que é algo que nos é natural, algo que nós temos que lutar, é contra isso. E nós temos muito esta tendência, a nossa cultura está muito desta tendência de se querer aquilo que é dos outros, inclusive o cônjuge que é dos outros. Eu lembro-me ontem que conversava com alguns irmãos na fé, o facto de que como é que é assustador que nós atualmente, não é, em pleno século XXI, sociedade muito evoluída e tal, nós já temos redes sociais especificamente para adultério. E isto é passado na televisão pública. O anúncio aparece lá. Second Love. Até uma mulher casada gosta tipo de uma piscadela, uma cantada. É uma rede social que a base, o objetivo é adultério. É para pessoas casadas. Este é o objetivo. Para o pessoal andar a trocar. Então, cada vez mais o pessoal acha-se mais evoluído, desenvolvido, inteligente. E nós temos, lá está, as pessoas mais infelizes de sempre, ao mesmo tempo. Maiores taxas de suicídio de sempre. Temos a doença do século, que é a depressão, que é ataques de ansiedade desde cedo. E atenção, não estou a recriminar quem tem que lidar com essas coisas, mas muitas vezes tem mesmo a ver com o contexto em que nós estamos a viver e a nossa forma de viver. Em que, lá está, cada vez é mais assustador encontrar crianças. Imaginem, crianças de 8 anos que entram em depressão e se matam. A gente não ouvia, por norma, falar destas coisas aqui há alguns anos atrás. Como assim uma criança de 8 anos entrou em depressão? A criança de 8 anos está a brincar, a saltar, lá está, não está a pensar em problemas, ou não tem tempo a perder para ficar a deprimir. Mas não, isto acontece. E é um problema com o qual a gente tem que saber lidar, inclusive como igreja. Temos que saber lidar e estar atentos a quando, inclusive, alguém está a sofrer ou passar uma situação dessas. Mas nós vemos, outra coisa, por exemplo, que nos entristece, ou deve ser motivo para nós refletirmos, é isso. Por exemplo, das sociedades mais desenvolvidas, ou dos países mais desenvolvidos que nós temos na Europa, situam-se na Escandinávia. Quando estamos a falar de Escandinávia, estamos a falar de Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega, que eu já falei em todos. E nós temos que ter, sim, em conta o aspecto da falta da luz solar. São países que têm muito pouca exposição solar ao longo do ano. E sabemos que, por sua vez, a luz solar ajuda a animar-nos. Nós ficamos, por norma, tendencionalmente mais felizes, mesmo até a ver com a vitamina D, quando somos expostos ao sol. Então é normal, inclusive, que países que são situados em locais onde há maior exposição solar têm tendência a já serem mais felizes. Isto é facto, é química, é biologia. No entanto, estes países da Escandinávia são dos mais desenvolvidos que nós temos, por exemplo, neste continente europeu e no mundo inteiro. Em que nós temos, por exemplo, é muito normal terem, por exemplo, até a universidade é paga pelo Estado. A pessoa nem sequer tem que se preocupar, os pais nem têm que se preocupar com a universidade, que até o Estado paga a universidade, oferece os livros. As pessoas pagam muitos impostos, mas depois têm muitas regalias. O sistema de saúde, por norma, é bom, a alimentação, por norma, é boa. Por norma, o nível, inclusive, de criminalidade é baixíssimo nesses países. Então, em teoria, é tipo sociedade a caminhar para a perfeição. Mas a gente vai ver a taxa de suicídio nesses países e é uma pessoa que começa a esfregar assim a cabeça e a clamar por misericórdia. Porque as maiores taxas de suicídio no mundo estão nestes países, onde em teoria as pessoas vivem todas bem, onde as pessoas têm, não é, tudo o que as outras pessoas gostariam de ter e invejam ter, e muitas vezes imigram para lá para ter, e ainda assim isso não traz felicidade às pessoas. Porque nós nos esquecemos que a Bíblia nos grita, desde que a gente abre este livro e começa a ler, de que a nossa felicidade nunca vai ser encontrada em coisas daqui que ficam aqui. Nós nunca vamos ser verdadeiramente felizes, independentemente da extensão da nossa conta bancária. Nós nunca vamos ser verdadeiramente felizes e satisfeitos no nosso cônjuge.
E por favor, novamente, nós temos que nos esquecer desta ideia que Hollywood nos vende da gente casar para ser feliz. Se vais casar para ser feliz, não cases. Porque vais fazer uma outra pessoa infeliz. Porque a partir do momento que a gente coloca a outra pessoa como sendo o nosso Deus e a nossa fonte de felicidade, a primeira pontapé que ela nos der, a gente já vai ficar completamente desolados e completamente desacreditados e vamos já acabar com isto. Tu eras suposto me fazeres feliz e não fazer-me chorar. Então, nós temos que acabar com esta ideia de depositar as nossas alegrias nas circunstâncias. Nestas coisas que nós não controlamos também. E nestas coisas que muitas vezes ficam cá. Sim, o casamento é algo belo. É a primeira instituição que o Senhor Deus criou com uma função própria. Em lado nenhum nas Escrituras nós vamos e lemos lá que Adão se vai juntar a Eva e serão os dois uma só carne para que Adão seja feliz. Ou para que Eva seja feliz. Muitas vezes, dentro do nosso casamento, dentro daquilo que é o afiar, digamos assim, as lâminas, que é para isso que Deus usa muitas vezes, ou melhor, que essencialmente é para isso que Deus usa o casamento, é para nós nos aperfeiçoarmos um ao outro. Às vezes, novamente, costuma-se dizer, eu vou casar com ela porque ela não me quer mudar. Errado, não devias casar. Devias casar com uma pessoa que te quer mudar, mas no bom sentido. Alguém que te quer ajudar a ser mais parecido com Jesus. Eu gosto muito dele. Ele gosta de tudo em mim, não reclama de nada. Enquanto não casaste. Experimenta casar com a primeira queimadela do arroz. Outra vez é assim. Nesta casa só se come arroz queimado. Então nós focamos-nos muito nestas utopias, nestes desejos, estas coisinhas em que a gente vai colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa felicidade e frustramos-nos. Ninguém vai ser verdadeiramente feliz no seu casamento. Quando eu digo verdadeiramente feliz, é se colocar isso como o seu Deus. Sim, o casamento é e deve ser motivo de alegria e de felicidade, mas não da nossa satisfação. O nosso emprego, pela graça de Deus, deve ser motivo de nós estarmos a trabalhar numa coisa que gostamos e que nos alegramos. E sim, glorificamos a Deus através do nosso trabalho, mas não deve ser o nosso maior motivo de alegria. E nisto, por exemplo, com os filhos. Os filhos são a herança do Senhor, diz na Bíblia. E por norma, deve ser motivo de alegria, mas não são o nosso Deus. E nós não somos uma só carne com os nossos filhos. Nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. O nosso cônjuge, sim, biblicamente está em primeiro lugar. E os nossos filhos estão em segundo lugar. E nós vamos amar, cuidar, nutrir e, entre aspas, comissionar depois, querendo Deus, a outra pessoa para cuidar delas também e para eles cuidarem para o resto das suas vidas. E assim vai continuando. Mas não são o nosso Deus. Não podem ser o nosso motivo de satisfação. Não há muito tempo eu vi uma imagem no Facebook que numa das raras vezes que eu semanalmente abro para ver se alguém me mandou algum comentário à página da igreja ou algo assim do género. E eu vi uma imagem muito interessante em que falava sobre como uma espécie de síndrome de dependência emocional, de quando num relacionamento alguém entra naquele relacionamento dependendo emocionalmente da outra, como uma espécie de uma sanguessuga emocional da outra. Rapazes começam a namorar com raparigas ou raparigas começam a namorar com rapazes ou lá está, homens que se vão casar com mulheres ou vice-versa, com aquele sentido, a outra pessoa vai me fazer feliz. E então, dentro deste contexto, desta crítica a esse fenómeno de nós, muitas vezes, sermos sanguessugas emocionais da outra pessoa, mostrava que era, neste caso, era um bonequinho que era um homenzinho e a bonequinha feminina, que era a namorada, estava aos seus ombros. Ele é que a estava a suportar e estavam os dois muito sorridentes a caminhar em direção a uma forca. E a outra moça estava a meter assim a forca, sorridente, e chamava a atenção para nós não colocarmos a outra pessoa como motivo da nossa alegria, porque no dia em que a pessoa nos falha, é a nossa ruína. É a nossa ruína. Lá está, é muito comum, exatamente, que com uma decepção destas, se a gente está a colocar toda a nossa alegria, todo o motivo da nossa satisfação em alguém,
aquela pessoa falha-nos e nós somos passíveis de entrar em depressão ou pior. Então, novamente, quando eu, ao domingo, por norma, chego e saúdo-vos Shalom, e digo que a paz do Senhor e a alegria e a satisfação de Deus e em Deus esteja nos vossos corações, é mesmo para nós decorarmos, para nós meditarmos que a Shalom de Deus, a paz de Deus, a prosperidade de Deus, acima de tudo está na nossa satisfação nele. Na nossa alegria nele. Porque eu vou falhar contigo, tu vais falhar comigo, marido e mulher vão falhar um com o outro, esta igreja vai falhar convosco, vocês vão falhar com esta igreja, eu como pastor vou falhar com vocês. Se a vossa satisfação não estiver em Cristo, isto não vai funcionar. É melhor fecharmos as portas já amanhã. Então a nossa maior satisfação e o motivo que nos reúne aqui, seja a quarta-feira, seja ao domingo, seja ao sábado, seja o dia que a gente decidir se reunir para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus. A gente deve vir aqui com o nosso coração focado em Deus. Eureka! O motivo de nós estarmos aqui é Deus. O motivo, inclusive, da maravilhosa história do Evangelho, como eu chamei a atenção a semana passada, é como Deus é glorificado ao salvar pessoas que não merecem como nós. Porque nós não merecemos a salvação. Por isso é que a Bíblia nos diz que é por graça. E então nisso Deus é glorificado. Então, amados, reta final da nossa mensagem. Depois, por último, o orgulho dos bens, não é? Soberba da vida. Isto leva-nos primeiro a Jeremias. Neste caso vamos ler Jeremias 9, 23 e 24. Uma passagem também relativamente conhecida que diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Novamente, a nossa vida, ou melhor, o mundo quer-nos fazer com que nós nos tornemos arrogantes. Quer fazer com que nós nos tornemos soberbos. Com que nós nos achemos melhores do que os outros. Quando estamos a falar no orgulho dos bens, estamos a falar essencialmente na nossa tendência pecaminosa, natural do ser humano, em geral, querer ser ou tender a ser arrogante. A quem é bonito se achar melhor do que quem não é. A quem é inteligente se achar melhor do que quem não é. A quem é rico, elegante, alto, musculado. E até parece que eu estou tipo a descrever o príncipe encantado das mulheres, não é? Mas não é isso que eu estou a fazer. Na realidade, nós somos capazes de pegar em tudo o que é uma característica nossa, comparando-a com os outros, nos tornamos arrogantes. E isto não acontece só fora da igreja. Até dentro da igreja com coisas espirituais. Eu oro mais do que toda a gente. Eu conheço mais versículos bíblicos. Eu sei pregar melhor. Pasmem-se. Eu até acho piada quando eu ouço alguém dizer... Às vezes eu percebo que a pessoa está a dizer isso na sinceridade do seu coração. E às vezes é a forma como ela diz as coisas, mas não o que ela quer dizer. Mas eu acho até piada, como eu estava a dizer, quando alguém se vira e diz: toda a gente aqui sabe que eu sou uma pessoa humilde. Às vezes é o que a pessoa está... como a pessoa está a dizer, não é o que ela quer dizer. Mas às vezes que já isso é motivo de arrogância. Ou quando aquela piada que eu muitas vezes faço, que é quando alguém se vira e diz: eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Isto é um paradoxo. Não é possível quando alguém afirma isso. É porque ele não é. Ele é exatamente o oposto de humilde.
Então, novamente, e acima de tudo, lembra-se, não sei se lá atrás, há uns meses atrás, quando nós estávamos a falámos da questão da humildade, a humildade essencialmente é reconhecida pelos outros, não é algo que a gente tem que explicar à pessoa ou enfiar-lhe pela goela abaixo para ela perceber que eu sou uma pessoa humilde. E o mundo quer nos fazer assim, quer fazer com que nós nos tornemos, achemos que somos superiores aos outros por causa de alguma coisa que a gente tem. E muitas destas coisas nós não controlamos. A nossa inteligência nós não controlamos, é graça de Deus. A beleza nós não controlamos, é graça. Ou nascemos bonitos ou feios, paciência, é assim. A gente pode maquiar e tal, pode fazer umas operações, mas por norma é uma coisa que é graça. Deus distribui de uma forma diferente para toda a gente. E todos somos belos até um certo ponto e ao mesmo tempo todos somos feios de alguma forma. E novamente, é triste como nós vemos estas guerrinhas de classes, de sexos, inclusive até de cor. Ai, eu sou mais escuro do que tu. Tu és um racista. Porque eu sou mais escuro do que tu. Eu já vi isto acontecer. Isto é racismo. Alguém dizer que o outro é racista só porque é mais claro do que ele. Isto é racismo. E vice-versa. Então, nós gostamos de pegar em tudo o que são características nossas, que meramente faz parte do pacote, passa a expressão, e acharmos-nos superiores aos outros. E isto é triste, e novamente isto leva-nos à ruína. Por último, versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, isto é como que o chavão final, o remate final, lembrança final, aquilo que nós devemos guardar, que sumariza estes dois outros versículos e tudo isto que nós estivemos aqui a falar. E vamos repetir então. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este mundo, estes desejos pecaminosos, esta forma de pensar anti-Deus quer enredar-nos e fazer-nos perder o foco. E em vez das coisas eternas, quer fazer com que nos foquemos, obcequemos com coisas efêmeras, com coisas passageiras, com coisas que é tipo um interruptor. Agora se tem, agora não se tem. Inteligência. Ora, eu sou muita inteligência. Tropeça, bate com a cabeça no passeio, pode ficar não muito inteligente e dependente de outras pessoas. Nós não controlamos isso. Eu sou uma pessoa muito bonita. Como eu lembro-me de ter conhecido uma história muito emocionante de um casal que estavam noivados naquela altura. Ela era uma moça que era uma atleta que corria, essencialmente corta-mato. Ela corria e competia em corta-matos. E era uma moça bela. Ela era uma moça muito bonita. E houve um dia que ela estava num corta-mato e houve um incêndio do nada, assim, uma coisa súbita, muito forte, no mato onde ela estava a fazer corta-mato. E ela ficou carbonizada, ou antes, que ela foi queimada, queimaduras terríveis, em creio que foi 90 e tal %, ou quase que 100% do corpo dela. E honestamente, ela não ficou lá muito bonita de se olhar. Ela teve que passar por muitas e muitas operações para que esteticamente até ela ficasse, até para ela conseguir funcionar no dia a dia. Até, por exemplo, a questão das pálpebras. Imaginem, pálpebras queimou, sobrancelha queimou, boca queimou, orelhas queimou, cabelo queimou. Ela ficou mesmo irreconhecível. Uma moça muito bonita. E ficou irreconhecível. E o noivo casou com ela. Isto é um desafio danado. É um desafio danado. Mas isto é a história do Evangelho. Isto é tipo a história do Evangelho na prática. Em Deus criou-nos todos bonitinhos, todos direitinhos, tudo perfeitinho. E a gente vai, chafurda na lama. E peca. E literalmente nós nos colocamos como inimigos de Deus. Nós tornamos-nos rebeldes totalmente contra Deus. E Deus olha para nós, que esteticamente não éramos lá muito bonitos, nem bem cheirosos, nem fazíamos o que Ele mandava que a gente fizesse.
E ele diz assim, ainda assim, eu vou resgatar muita desta gente. Eu vou perseguir, eu vou lá e eu vou resgatar estes que são feinhos, que são burrinhos, que são patinhos feios, mas eu quero essa gente para a minha família. Eu vou fazer dessas pessoas meus filhos. Porquê? Porque elas merecem? Não, porque eu quero. Porque eu quero exercer assim da minha graça. Porque eu quero. Não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver com eles serem mais do que os outros. Porque eu quero. Por último, mesmo o último versículo desta passagem, ou melhor, desculpem, desta mensagem, Filipenses 3, 13 e 16, para nós refletirmos no tocante a isto. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso, no sentido em que o nosso foco principal deve estar em Deus. O nosso motivo principal de alegria, de satisfação, deve estar em Deus. O nosso motivo de viver, de acordar de manhã, muitas vezes tristes e sair da cama, deve ser a glória de Deus. E como nós, através de tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que dizemos, devemos glorificar a Deus. E não aquelas coisas que passam. Hoje sou rico, amanhã sou pobre. Hoje sou bonito, amanhã sou feio. Hoje sou inteligente, amanhã até posso ter problemas mentais. Eu não controlo essas coisas. Mas aquilo que depende de mim, eu devo viver para a honra e glória de Deus. Porque todas estas coisinhas, a beleza passa, o dinheiro passa, a inteligência fica. E isto não quer dizer que nós não devemos estudar. Não devemos estudar. Devemos ser, até os cristãos deviam ser os melhores estudantes. Deviam ser aqueles que, através da sua aplicação, deviam demonstrar como eles querem glorificar a Deus através do seu estudo. Os cristãos deviam ser os melhores trabalhadores. Deviam ser aqueles que se aplicam a glorificar a Deus através do seu trabalho. Porque sabem que, para lá do patrão ficar contente ou feliz, eles querem que Deus fique contente com o trabalho deles. E por aí vai. Mas, novamente, o nosso foco, é isso que eu quero novamente deixar. O nosso foco não deve ser a nossa vidinha, os nossos bens materiais, a nossa casinha, as nossas coisinhas, mas a glória de Deus.